Agora você já mentiu para alguém? Porque muitas vezes, até em situações do dia a dia, é normal, né? A gente considera aquela mentira inofensiva, mentirinha de nada, sabe? Ah, não, ninguém vai saber que é verdade. Ah, eu preciso me livrar dessa situação aqui, então eu vou contar uma mentirinha. Ninguém vai nem saber. Essas mentirinhas inofensivas, uma depois da outra, elas podem causar um probleminha, viu? Por isso que é bom você ficar atento. Quando vira hábito, quando vira hábito, pode trazer consequências sérias para a nossa saúde emocional, mental, física. Então, para entender melhor esse assunto, eu recebo agora no Magazine a psicóloga Maiara Cansanção. Vem para cá, minha linda. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Prazer em conhecer. Prazer. Primeira vez aqui no Magazine? Primeira vez. Primeira vez comigo, então. Seja muito bem-vinda. Gostaria muito de agradecer por ter aceitado o nosso convite. Porque afinal, né, a gente fala em Dia da Mentira, aí todo mundo acha que a mentira é algo inofensivo. Uma mentirinha aqui, outra mentirinha ali. Então, quando esse tema veio pra gente, eu fiquei, há quem minta para sustentar uma realidade que de fato não existe? Isso é até comum? Infelizmente, muito comum. As redes sociais impulsionaram ainda mais isso. Por quê? Às vezes não propositalmente, mas por ter apenas um recorte da realidade ali. É um pedacinho. E a gente tende a mostrar o pedacinho que é bom. E aí quem está assistindo começa a pensar, será que a vida é isso? Vou mostrar só isso também. E quando a gente menos espera, tá vivendo em recortes, né? Vivendo pedacinhos. Só vou mostrar quando eu viajo, só vou mostrar quando tá bem. Sim. E às vezes assim, não tá bem. E agora? Agora eu tenho que fingir que tá, porque eu já criei um personagem e que eu preciso mantê-lo para ser aceito. Esse personagem ele não é vulnerável. Esse personagem não passa por problemas. Não tem boletos. Esse personagem ele só precisa mostrar mesmo o que é bom, e na rede social a gente ostenta muito, as pessoas ostentam muito. Todo mundo é muito feliz, todo mundo é muito rico, todo mundo viaja demais. Isso pode trazer também consequências para o bolso, não é, doutora? Você está falando e eu estou só lembrando aqui. Verdade, principalmente porque a mentira começa a ficar compulsiva. Uhum. E aí, na tentativa de manter esse hábito compulsivo, você começa a ali envolve lidar com desafios, dores, angústias. Então a gente fantasia na tentativa de se anestesiar um pouquinho. Mas até que ponto isso pode ser nocivo ao invés de prazeroso? Você tá vendo? Ó, eu tô falando aqui com a doutora Maiara Cansanção. Falei correto o seu sobrenome? Sim. Cansanção. E, gente, parece que a mentira é algo inofensivo. Você vai mentindo de pouquinho para sustentar uma vida que não existe. Porque muitas vezes quando a gente fala de mentira, a gente acha que a mentira é só para prejudicar o outro. Não, vou mentir e o outro que vai se prejudicar. Tô me livrando ali. Mas a mentira também te prejudica, porque você não vai conseguir sustentar por muito tempo esse personagem como a Maiara tá trazendo pra gente. Será que o Manauara mente muito? A nossa equipe, doutora, foi às ruas para saber. Vamos ver? Vamos ver. Roda aí. Eu tinha um namorado e eu disse pra ele que eu tava aperreada pra pagar a faculdade. E aí ele me deu o dinheiro, só que na verdade tem um bolsa de 100%, eu não pago nada. E ele descobriu? Na verdade não, a gente parou de se falar e ele nunca descobriu. Já menti pra evitar um conflito com a minha mãe. O que você falou pra ela? O que tava acontecendo? Então, né, eu era um pouco criancinha, ela perguntava se eu gostava das verduras, mas na verdade eu jogava tudo fora e dizia que comia. Mas já na fase adulta, mentiu alguma vez? Menti, mas a gente dá uma evitadinha, né? Às vezes surge um probleminha ali e a gente evita um pouquinho. Já sim, já menti pra mim mesma, eu falei que ia correr e acordei e não fui correr. Acordou cedo, não foi correr ou nem acordou cedo? Não, nem acordei cedo. E é uma das suas metas para esse ano de 2026? Sim, mudar radicalmente assim, tudo. Bom, pelo que a gente acompanhou, são mentiras que contam
para o outro, para se livrarem ali de uma responsabilidade, não chega a ser a causar tanto esse prejuízo, não. Porque quando a gente fala de mentira, a gente só pensa em prejudicar o outro, né, doutora? E tem mentira que até poupa a gente, né? Como a gente viu aí, mentiras que evitam esse conflito, evitam você lidar com uma situação. Esse vestido tá bonito? Tá lindo. Você sabe que a pessoa não tem como trocar, não vai ter como ir para outro lugar naquele momento, então é melhor dizer que tá bom do que falar a verdade que tá horrível. Então, muitas das vezes, para a gente ter esse contato social, a gente se apega a uma coisinha ou outra para não ser indelicado. Vocês estão vendo que a mentira está praticamente em tudo. A mentira está praticamente em tudo. Porque você mente para não enfrentar esse desconforto, você mente para não desagradar, mas você está só se prejudicando. Eu imagino que, como você é psicóloga, deve ter muitos pacientes que passam por isso e não se dão conta de que mentem muito. Tá todo mundo mentindo o tempo todo. Uhum. A mentira ela pode ter um caráter compulsivo, que é o que a gente vai chamar de mitomania. A mitomania, por exemplo, ela está presente em alguns transtornos de personalidade. O narcisismo, né? Porque o narcisista ele precisa se sentir sempre grandioso. E se ele precisar mentir para continuar nesse lugar grandioso, ele vai. O antissocial, que é conhecido vulgarmente como psicopata, esse mente para se dar bem, para oportunismo, para estar sempre em vantagem. E o borderline, que é muito intenso emocionalmente, muito instável, acaba mentindo para não desagradar e não ter que lidar com situações desagradáveis, desconfortáveis, com outras pessoas, que é muito ser amado. Mas quando... e agora me surgiu essa dúvida. Digamos que a pessoa mente compulsivamente. Ela já tem aquilo com ela ou é algo que ela vai adquirindo ao longo da vida? Por exemplo, até que ponto uma pessoa mente tanto que acaba já se tornando ou se transformando num transtorno de personalidade? Acho que o primeiro ponto é a gente entender por que essa pessoa mente a ponto de já fazer parte da identidade dela e nem ela perceber que está mentindo. A mentira, ela nasce de um caráter protetivo. Eu quero me preservar. O ser humano quer se preservar o tempo inteiro. Então, ele quer se preservar naquele ambiente profissional, naquele olhar do outro, que tem que ser um olhar de admiração. Então, quando eu construo esse personagem que eu entendo que vai ser aceito, que vai ser amado, que vai ser validado, que vai ser convidado, eu acabo vivendo essa vida de mentira a ponto de não conseguir discernir. Certo. Quando a gente fala de transtorno de personalidade, a gente está falando de a partir de 18 anos. Você Certo. não pode diagnosticar um transtorno antes dos 18. Disso. Por quê? Porque a gente tem infância, que é uma bagunça na cabeça do ser humano, a adolescência, que é mais Ainda tá ainda. formando tudo. Tudo formando. O córtex, na verdade, ele se encerra a formação com 25 anos de idade. Então, a gente ainda está ali naquele processo de se reconhecer no mundo. Só que quando a gente vê que essas mentiras, elas são, a pessoa não se percebe, é egocintônico, eu não percebo que estou sentindo aquilo e vivendo aquilo. É compulsivo, já numa característica de mitomania. Sim. A pessoa, exato, a pessoa já não se dá conta do que ela faz, em que benefício, porque às vezes você vê que é uma mentira gratuita. Você fala, nossa, mas por que ela contou essa história? Eu sei a verdade, eu estava lá. A pessoa já não se dá mais conta. Nossa. Ela não consegue mais viver a realidade. Ela já vive a fantasia. Tem gente que vive no mundo virtual, tem gente que vive na fantasia mental. E aí não consegue mais dissociar uma coisa da outra. Olha que perigoso. E essas pessoas estão entre nós. Estão. E muitas vezes a gente nem sabe, nem percebe que há um mitomaníaco, é o nome? Isso mesmo. Um mitomaníaco entre nós que cria histórias, fantasia ali a realidade, edita a própria realidade. Eles estão aí, gente. Estão por aí e não se dão conta de que enfrentam esse problema. Não é isso? Inclusive, a gente traz agora uma arte para o pessoal de casa para acompanhar junto aqui com a psicóloga Maiara Cansação as consequências da mentira, relacionadas às emoções também, né? Culpa, estresse, destruição de confiança. Isso é quando você vai mentindo ali compulsivamente e quando, pronto, acorda, se dá conta, já está ali causando danos à própria identidade. Rompimento de relacionamentos, descobrem que você é um mentiroso compulsivo. Ansiedade e medo de ser descoberto. Tudo isso, então, faz sentido. Faz sentido. E é interessante quando a gente fala da destruição da confiança, porque aí os vínculos se destroem.
Quando a gente fala da destruição de confiança, por que acontece? Porque o ser humano ele tem necessidade de previsibilidade. Sim. Eu quero saber que quando eu vou me relacionar contigo, o que me espera dessa relação? Como que eu vou ser tratada? Sabe quando a gente chega num ambiente de trabalho que a gente se pergunta assim, será que se eu der um bom dia hoje eu vou ter esse bom dia de volta? Será que a pessoa vai me tratar bem ou me tratar mal? Então, muitas das vezes a gente não se sente confortável e não sente confiança, que é o que hoje as empresas falam muito de segurança psicológica. Sim. Então, eu não posso ser quem eu sou. Eu não tenho previsibilidade nesse ambiente. Não é um ambiente confiável. Logo, as pessoas ficam estressadas, atentas, alerta, porque eu não posso relaxar e ser quem eu sou. É um ambiente que não oferece confiança. E o que é um ambiente que oferece confiança? Além dessa previsibilidade, é um ambiente que trabalha com a verdade. E a verdade só pode ser pautada na realidade. Não tem verdade na mentira, elas são antagônicas, né? Não pode existir uma onde tem a outra. Num casamento, por exemplo, que é uma forte consequência, quando eu tenho um casamento pautado em mentira, como que eu vou me entregar ali? E aí você se vê, isso é pior, se montando um personagem para se manter em convivência com aquela pessoa. E aí você é um casalzão na rede social, mas na vida real é cada um para um lado. Nada daquilo faz sentido. Vidas paralelas. Então, a mentira, eu imagino, eu concluo aqui nessa conversa que eu estou tendo com você, Mayara, que a mentira ela tem várias raízes, ela tem vários porquês. Você mente para ser aceito. Por exemplo, você entra num novo relacionamento, aí aquela mentirinha assim de pouquinho, sabe? Eu não vou dizer para ele que eu não gosto de comer peixe. Vou comer aqui um peixinho. Uma mentira idiota, mas aí você vai deixando passar, chega depois de 10 anos de namoro. Isso é uma mentira pequena, mas e quando você mente sobre quem você é, sobre seus gostos, sobre limites que você não consegue colocar e você vai deixando passar. Então a mentira a gente pode dizer que ela tem várias raízes. Tem essa questão do medo de desagradar. Tem essa questão de você precisar mesmo ser amado, ser aceito. Só que a pessoa, ela vai entrando nesse buraco e ela não percebe. Para quem está nos assistindo e está se dando conta desse problema, que está vivendo, está no meio desse buraco, nesse emaranhado de grandes mentiras, o que fazer para começar a mudar de vida e a viver com mais verdade? Acredito que o primeiro ponto é a clareza, é a gente admitir para si mesmo. Eu estou mentindo. Não precisa contar para ninguém, você não vai sair daí contando que você é um mentiroso, mas você vai contar para si mesmo, eu estou mentindo. E o que eu estou evitando quando eu estou mentindo? Que são essas questões que vão surgir, vão vir à tona. Se é o medo de desagradar, se é o medo desse cônjuge me deixar, me abandonar, se é deixar de ser convidada para algo, o que eu estou evitando? E aí é interessante a gente perceber que muitas das vezes a gente cria um personagem para ser gostado, mas a gente nunca vai ser gostado de verdade. Então, quando a gente abraça essa verdade, entende o que a gente está evitando, a gente começa a fazer as pazes com quem a gente é. A terapia vem muitas das vezes para esse processo, para esse autoconhecimento, para essa autorrevelação e você ficar bem com quem você é. Que sim, vai ser um ser humano que tem qualidades, vai ter muitos defeitos, muitas falhas e é até bom que você tenha clareza dessas falhas e as abrace. Para você dizer para o outro assim, ó, nisso aqui você não vai contar comigo, porque eu não sou boa nisso. O peixe eu não curto, mas se for uma carninha, se for um restaurante que tem um combinado dos dois, eu vou contigo. E assim, você vai começando a perceber que o outro não necessariamente também vai ter suas perfeições. Ele também vai começar a colocar limites. E sabe uma coisa que eu aprendi com a professora de primário dos meus filhos? Hoje eles são adolescentes. Eu aprendi no primário, em reunião escolar. Eles diziam assim, muitas das vezes a gente tem medo de dizer não para um filho e o filho deixar de amar a gente. Mas o filho ama quem educa. Isso é muito comum. Quem diz não. E ele respeita a gente. Então a gente também tem que dizer não para esse outro que é adulto. Porque ele vai nos respeitar de jeito diferente. Não, isso aqui é o limite da fulana. Isso aqui a gente já sabe que não pode fazer com ela. E no final a gente vai ser amado de verdade. Porque a gente vai ser amado e respeitado por quem a gente é. E não pelo personagem que a gente criou. E é engraçado que como essa questão de falar a verdade tem muito a ver com assumir para nós mesmos e para os outros quem nós somos. Quem somos, perfeito. E que a gente tem orgulho disso. Porque o ser humano, ele anseia por aceitação. O ser humano, ele quer ser amado de qualquer forma. E acaba, infelizmente, seguindo caminhos tortuosos. Exato.
que só vão prejudicar. Nossa, muito esclarecedora a sua entrevista. Adorei recebê-la. Foi um grande prazer. Maiara Cansanção, recebi aqui na sala do Magazine. Para quem está nos acompanhando, Maiara, se interessou pela nossa conversa, se interessou pela tua narrativa, pela tua didática, onde a gente te encontra? No Instagram fica bem fácil, Maiara Cansanção, ou pelo meu instituto, que é o Instituto Humanizar, que é uma escola de desenvolvimento pessoal e profissional. Maiara Cansanção aí na tela para você, ó, o arroba dela, já vai lá, já manda uma mensagem, já começa a seguir, já marca uma sessão, quem sabe, gente, a gente está aqui para trazer mesmo luz para você, para questões que às vezes a gente nem sabe que enfrenta, que tem, mas não, preciso buscar ajuda, preciso de ajuda. Minha querida, foi um prazer recebê-la. Grande prazer. Volte sempre, a crítica é a sua casa também, tá bom? Obrigada. Quer acompanhar mais conteúdos de moda, beleza, informação, receitas e tudo que rola aqui no seu Magazine? Então se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!